Bem, pessoal, vamos para mais uma aula de Processo Penal 2. Ainda estamos estudando o procedimento ordinário. Bom, novidade a partir dessa aula, vocês podem ver, mudei a vinheta de introdução e aquela que fica passando entre uma parte e outra dos nossos vídeos, porque eu estava usando a vinheta, na verdade, Processo Penal 1. Isso porque eu não estava conseguindo encontrar o site que eu tinha feito essas vinhetas no semestre passado. Então essa ainda era uma vinheta que eu usei no semestre passado para Processo Penal 1, né, como vocês devem se lembrar. Mas felizmente consegui acertar o site qual era, fazer uma nova vinheta de Processo Penal 2. Bom, vamos então dar sequência, né, no ponto em que nós paramos, que nós íamos falar sobre o erro de proibição. Só recapitulando, nós terminamos a aula passada falando das excludentes de culpabilidade. Nós estamos falando ainda sobre a absolvição sumária. O momento em que nós estamos no rito ordinário é o da absolvição sumária, quando o juiz antecipa a absolvição. Nós já sabemos que o juiz, para fazer isso, ele precisa ter certeza, ele precisa ter convicção quanto a essas hipóteses de absolvição sumária. Já passamos pelas excludentes da ilicitude, as chamadas discriminantes, as causas justificantes, e começamos a falar sobre as excludentes da culpabilidade. É bom recapitular, né, que a culpabilidade ela é composta por três elementos: a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, repetindo, para ninguém perder: imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade da conduta diversa. Isso é o que é preciso estar reunido, esses três elementos precisam estar reunidos para que alguém seja considerado culpável. A ausência de um desses elementos, a exclusão de um desses elementos, afasta a culpabilidade e a pessoa tem que ser absolvida. Então estamos vendo quais são essas causas que retiram, que afastam um desses elementos da culpabilidade e, portanto, geram a absolvição. E essa absolvição só poderá ser sumária e antecipada se isso estiver cabalmente provado no processo. Lembrando que o legislador ele faz uma ressalva. Ele permite a absolvição sumária, né, pelas excludências de culpabilidade, salvo a inimputabilidade. Vamos chegar daqui a pouco nesse ponto para comentar mais sobre isso. Então estamos vendo aqui as causas de exclusão da culpabilidade que podem levar a uma absolvição sumária, se devidamente comprovadas. Já vimos no final da aula passada as discriminantes putativas, que são aquelas causas justificantes, aquelas causas de exclusão da ilicitude, mas não na forma real, que aí gera a exclusão da ilicitude, e sim na forma putativa, na forma decorrente de erro. A pessoa pensa estar numa situação legítima, pensa estar numa situação justificante, numa situação que exclua a antijuridicidade, mas não está. O perigo, a agressão, aquilo que geraria a excludente da ilicitude parece verdadeiro, mas não é irreal. Então gera aí uma situação em que a pessoa não tem, naquelas condições, o conhecimento da ilicitude de seu ato. E, portanto, não afasta a ilicitude. Mas como ele não tem o potencial conhecimento naquela circunstância da ilicitude, afasta-se a culpabilidade. Porque um dos elementos da culpabilidade é esse potencial conhecimento da ilicitude. Então já vimos as discriminantes putativas e agora veremos o erro de proibição. O erro de proibição é outra excludente da culpabilidade que também afasta o potencial conhecimento da ilicitude. O erro de proibição está enunciado no artigo 21 do Código Penal. Quando a gente fala em erro de proibição, geralmente alguém se adianta e pergunta: mas a lei não diz que ninguém pode se afastar, se fugir, né, se excusar ou fugir da responsabilidade por não conhecer a lei? Sim, o próprio artigo 21, que trata do erro de proibição, ele diz isso. Vamos acompanhar a leitura. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1 a 2/3. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato,
quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, preste bem atenção que o legislador está analisando aqui não o conhecimento. Primeira coisa que a gente tem que observar é isso. Ele não está analisando o conhecimento da lei em si. Não é o conhecimento ou desconhecimento da lei. É evidente que quando uma lei é publicada, nem todo mundo toma conhecimento. Na verdade, pouquíssimas pessoas tomam conhecimento. Ninguém aqui acorda e vai tomar seu café da manhã lendo o Diário da União, né, para saber quais são as leis penais que estão sendo entrando em vigor naquele momento, publicadas naquele dia. Ninguém faz isso. Então, há uma presunção, né, uma presunção de que todo mundo toma conhecimento porque está publicado, mas a gente sabe que na prática nem todo mundo toma conhecimento disso. Mas evidentemente que o legislador não está tratando aqui de conhecimento da lei, e sim da antijuridicidade da conduta, a capacidade de entender nas circunstâncias em que se encontra, a capacidade de entender que aquele fato é ilícito. É disso que se trata o erro de proibição. De você, na circunstância que está, pensar que está fazendo algo lícito, quando aquilo na verdade é um ilícito. Observe bem que não se trata aqui de se confundir com o erro de tipo. O erro de tipo não é um erro sobre a ilicitude do fato. É um erro sobre uma das elementares do tipo. Porque você sabe sim que determinado ato é errado. Você, no caso do erro de tipo, você sabe o que é errado, só não imagina que está praticando aquilo. Porque você sabe que é errado, mas pensa que está fazendo outra coisa. Esse é o erro de tipo. Já o erro de proibição não. Você sabe o que está fazendo, mas não imagina que aquilo ali é errado, que aquilo é proibido. Então, não é um desconhecimento, não é um desconhecimento da lei. Você entende o que é certo, o que você conhece a lei, ou pelo menos em tese conhece a lei, sabe que é crime, sabe que há determinadas situações proibidas, mas aquele seu ato você não imagina que ele é proibido. O erro de proibição, ele é uma causa excludente da licitude cada vez mais rara, né, no direito. É cada vez mais difícil a gente ver uma tese de erro de proibição sendo aceita, porque prestem bem atenção, o erro de proibição ele depende muito disso, da sua capacidade de entendimento do que é justo e injusto, do que é lícito ou do que é ilícito. Essa capacidade de entendimento ela tem sido ampliada em razão da multiplicidade dos meios de comunicação que nós temos atualmente. Senhora, se há 50 anos atrás, 60 anos, nós tínhamos basicamente rádio e o início da televisão em preto e branco ainda, você imagina hoje. Hoje nós temos, tinha o telefone ainda, mas hoje assim, de comunicação, de divulgação de informações, hoje nós temos diversas redes de televisão, redes pagas, redes que não são pagas, com todos os tipos de informação que você pode imaginar. Você tem ainda o rádio ainda sobrevivendo, ainda com uma programação extensa, mas sobretudo a informática. A informática aproximou demais as pessoas da informação, abriu os horizontes do mundo da informação, especialmente com a internet. E hoje que todo mundo carrega na palma da mão com o celular. Então assim, o acesso à informação é muito fácil. E observe bem que o legislador está considerando aqui que um erro é evitável. E se é evitável, você ainda é punido com a causa de diminuição de pena. O erro é evitável quando nas circunstâncias você tinha ou podia atingir a consciência do que é ilícito. Então fica cada dia mais difícil alguém alegar um erro de proibição, porque você tem condições, a maioria das pessoas tem condições de ter um rápido acesso à informação que pode tirar qualquer dúvida quanto à eventual licitude ou ilicitude do seu ato. Então é muito difícil se aceitar a tese do erro de proibição hoje em dia, porque as pessoas têm um acesso à informação muito grande, e de forma que ainda que ela não tenha a consciência da ilicitude diretamente, mas ela tem um potencial para atingir. E verifique que o elemento da culpabilidade é potencial conhecimento da ilicitude. Não é um conhecimento exato da ilicitude, e sim um potencial para isso. Ou seja, ter condições de atingir o conhecimento da ilicitude do ato, a consciência da ilicitude do ato. É isso que caracteriza a culpabilidade. Então, para afastar isso, mediante erro de proibição, é preciso que haja um conjunto de circunstâncias
que não permitam a pessoa ter ou atingir essa consciência da ilicitude. Isso é muito difícil, a gente busca exemplos mais de forma muito hipotética, né, para imaginar. Eu fico pensando naqueles casos que a gente costuma ver mais em manuais, né, casos clássicos, digamos assim, na literatura jurídica, de, por exemplo, o sujeito que vive uma vida rudimentar, né, aquele sujeito de sertão, do interior, que vive uma vida muito rudimentar e pouco contato com a sociedade, pouco contato com qualquer vida urbana, ou sem contato com TV, com rádio, com jornal, aquela pessoa que vive para o trabalho, vive da lavoura, vive da caça, da pesca, pessoa que vive nessa situação sem muito contato com qualquer meio de informação. Então uma pessoa dessa, digamos que é acostumada a caçar, né, para sobreviver, caçar para se alimentar, e então, por uma decisão do governo, a terra que ele vivia, né, passa a ser ocupada e ele é colocado em outra terra, próximo à reserva ambiental, e então passa um bicho aí que seja proibido a sua matança, e ele mata aquele animal, né, sem ter a menor ideia de que aquilo ali é proibido. Então uma pessoa dessa sabe que deve cumprir as leis, sabe que existem crimes, ele sabe que matar o outro é crime, que roubar o outro é crime, mas ele não imagina, ou pode não imaginar, ou não ter condições de imaginar, que há leis protegendo determinados animais, já que ele está acostumado a viver disso, de matar animais. Então ele mata o animal e é preso porque ele matou um animal raro, um animal proibido, um animal protegido por lei. E então, diante do juiz, o juiz percebendo o pouco grau de informação que aquela pessoa tem, que ela não tinha condições, naquela circunstância em que vivia, de entender que estava praticando um crime, de entender que era proibido aquilo que ele passou a vida inteira fazendo. Então, se o juiz percebe isso, o juiz pode sim afastar a culpabilidade, porque aquela pessoa não tem nem mesmo em caráter potencial o conhecimento da licitude do seu ato. Não é desconhecimento da lei, volto a dizer, mas é a capacidade de entender que aquilo ali é certo ou errado. Ok? Então esse é o erro de proibição, também é causa para absolução sumária e também afasta o potencial conhecimento da ilicitude. Agora preste atenção nesses outros dois aqui. Nós temos mais duas causas que afastam a culpabilidade, que excluem a culpabilidade: a obediência hierárquica e a coação moral irresistível. Notem bem que ambos estão no artigo 22. Né? Ambas as excludentes estão no artigo 22. Só que uma delas, a obediência hierárquica, afasta o potencial conhecimento da licitude. A outra, a coação moral irresistível, afasta a exigibilidade de conduta diversa. Então prestem atenção que estão no mesmo artigo, mas tratam de elementos distintos, excluem elementos distintos da culpabilidade. Então diz o artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível, ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Preste bem atenção que nós temos, portanto, duas excludentes aqui. Se o fato é cometido sob coação irresistível, é uma excludente, coação moral irresistível, ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de um superior hierárquico, e nesse caso só é punível o autor da coação. Então vejam, são duas excludentes: o fato de ser cometido sob coação ou sob obediência a uma ordem que não seja manifestamente ilegal. Como nós já iniciamos pelas excludentes que afastam o potencial conhecimento da licitude, as discriminantes putativas e o erro de proibição, eu vou continuar nessa linha e começar aqui invertendo essa ordem do artigo 22, começar falando da obediência hierárquica, porque ela também afasta o potencial conhecimento da ilicitude. A obediência hierárquica está naqueles casos em que o funcionário público, há uma discussão na doutrina se se aplicaria a relações particulares também. Há uma divergência nisso. A maior parte dos autores entende que não, que isso aqui se aplica no âmbito do funcionalismo público, em razão dessa expressão da superior hierarquia aqui, seriam relações de direito público, né, de direito administrativo. Então não envolveria a questão de patrão e empregado, por exemplo, uma relação meramente particular. Há quem defenda que sim.
Isso é uma controvérsia nesse aspecto. Bom, então, primeiramente, segundo a maior parte da doutrina tradicional, portanto, assim, a excludente, quando o funcionário público recebe uma ordem do seu superior e ele entende que aquilo ali é legal, aquela ordem, ele não vê nada à primeira vista ilegal. E como ele não vê nada ilegal, pratica porque é seu dever praticar aquele ato. Então prestem bem atenção para não confundir as coisas. Nenhum funcionário público, e eu, por favor, eu não estou dizendo isso aqui, que nenhum funcionário público é obrigado a cometer um ato ilegal, de forma alguma. De forma alguma. Ninguém pode ser obrigado a cometer uma ilegalidade. Nenhum funcionário público está obrigado a cometer uma ilegalidade. Então, o funcionário público, a prática é diferente da teoria, mas veja, o funcionário público que verifica que seu superior está lhe dando uma ordem ilegal, ele pode se recusar a cumprir aquela ordem e ele pode denunciar o seu superior às autoridades competentes, polícia, Ministério Público, outros órgãos de fiscalização como controladorias, tribunais de contas. Então, o funcionário público ele pode denunciar o seu superior se este lhe der uma ordem ilegal. Agora, claro, a gente sabe que na prática, às vezes a pessoa se sente muito pressionada, porque se é comissionado, pode perder o emprego que ele precisa, se é efetivo, muitas vezes sofre perseguição, é mandado para outro lugar, distante. A gente sabe que essas coisas existem, mas o direito não é coberto nessa situação. Se você tem conhecimento que a ordem do seu superior é ilegal, você tem que denunciar, ou pelo menos resistir àquela ordem. Ainda que vá sofrer as consequências disso, mas aí você tentaria, pelo menos em tese, buscar a reparação de outras formas. Ou a recuperação do seu carro, de outra forma, entrando na justiça, denunciando. Claro que existe tanta coisa nesse meio aí que é muito complicado isso na prática, mas a pessoa tem que fazer. O direito não acoberta aquele que pratica o crime, tendo a plena consciência daquilo, tendo condições dadas pelo direito de agir de outra maneira. Então, nesse caso, a pessoa que sabe que a ordem é ilegal e cumpre vai responder pelo crime com um atenuante prevista lá no artigo 65. Mas a excludente aqui, para que se afaste a culpabilidade, é preciso que a ordem não seja claramente ilegal. Suponha que você trabalhe, vamos pegar o exemplo mais clássico, o mais comum de acontecer no dia a dia. Inclusive eu já peguei mais de um caso envolvendo situações como essa. A pessoa, por exemplo, trabalhar numa comissão de licitação ou no setor de compras de um determinado órgão público e vira então um processo licitatório ou a preparação para um processo licitatório. Claro, isso vem de cima, isso vem da secretaria, do ministério, passa, tramita ali no seu setor, você recebe aquilo, mas a ordem de iniciar aquilo, ou as tratativas iniciais, elas já começam antes. E você recebe aquilo, olha, aparentemente ali a documentação de todas as empresas envolvidas está em ordem, tem CNPJ de todos, tem contrato social, tem ali todo tipo de declaração, certidão que é necessário. Você não vê nada ilegal. Só que deixa aquela licitação estar viciada, porque quem iniciou o processo lá na frente, ou o secretário, ou alguém abaixo dele, já direcionou a coisa para determinada empresa, já está tudo combinado entre as empresas. Às vezes acontece isso, há uma combinação entre as empresas, você tem 10 participantes, uma vai ganhar e o resto é fachada. Ou são empresas que não existem, ou são empresas que receberam dinheiro para que a outra saia vitoriosa. Isso existe, a gente sabe que existe na prática. Ou então, outra forma muito comum, o edital já é elaborado, exigindo requisitos que só uma empresa vai poder atender. É uma forma de você fraudar a licitação, é direcionar o edital para uma determinada empresa. Você sabe que só ela tem condições de atender aquele requisito específico ali. Mas você, no seu setor de licitação, foi você quem montou o edital, não foi você quem não teve contato nenhum com as empresas, você recebeu a documentação e apenas tem que analisar, passar adiante, dar início às formalidades para realizar seu pregão. E bom, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Agora, nas relações de direito administrativo, presume-se a legalidade dos atos da administração. Então você olha, não vê nada aparentemente ilícito, você não vai chegar para seu chefe, e aí doutor, tem maracutaia aqui? Você não vai fazer isso. Então você presume que se você não viu nada ilegal,
Você presume que o ato é lícito, que não há nada viciado ali, e você dá sequência. Se depois vem uma operação, se descobre que aquilo era uma fraude e tal, e você vem a ser processado, você pode alegar obediência hierárquica. Ora, chegando no seu setor, no estado em que se encontrava aquele processo, nada indicava que havia uma ilicitude ali. E, portanto, você deu sequência ao procedimento, porque era seu dever funcional. Então, isso é obediência hierárquica, porque naquela circunstância, você não tinha como ter um conhecimento de que havia um ilícito ali, de que aquilo era um arranjado, você não tinha como ter condições, naquela circunstância, de entender isso. Então, é um caso aí de obediência hierárquica. Nós temos ainda a coação, veja que a lei fala aqui, se o fato é cometido sob coação irresistível. A doutrina classifica isso como coação moral irresistível. A lei fala se o fato é cometido sob coação irresistível. Afinal, a coação ela tem que ser moral ou não? O que é coação moral? É uma coação psicológica. Sim, neste caso da excludente, ela se refere à coação psicológica, não à coação física. Por quê? Porque a coação física não afasta a culpabilidade. Ela afasta o próprio fato típico. Vocês se lembram bem de Direito Penal 1? O fato ele é composto, o crime ele é composto por fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. O fato típico, por sua vez, o fato típico ele é composto por conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Essa conduta ela tem que ser uma conduta voluntária. Pode ser dolosa ou culposa, mas necessariamente voluntária. Não confunda a voluntariedade com o dolo. Quando eu ajo, mesmo que culposamente, eu agi voluntariamente. Se eu peguei meu carro e dirigi em alta velocidade, estou sendo imprudente. Mas eu estou agindo voluntariamente, ninguém está me forçando. Ainda que eu esteja agindo imprudentemente, mas eu estou agindo voluntariamente. Então, a conduta tem que sempre ser voluntária. Numa coação física, digamos que eu querendo matar uma pessoa, para não ser incriminado, pego a arma, coloco na mão dela, sou mais forte do que ela, uma faca, por exemplo, e esfaqueio uma pessoa segurando a mão dessa outra. Bom, quem agiu fui eu, na verdade. Eu que agi voluntariamente. Essa pessoa que eu dominei e coloquei a faca na mão dela para ficar as digitais dela, ela não agiu voluntariamente. Ela foi forçada fisicamente. Então não houve conduta voluntária. Se não houve conduta voluntária, não há fato típico. Então a coação física afasta o fato típico. A coação moral, a coação psicológica, essa afasta a exigibilidade de conduta diversa. Por quê? Através da coação moral irresistível, a coação psicológica, afasta essa exigibilidade, porque para que alguém cometa um crime, seja um fato típico, antijurídico, que seja culpável, ele precisa ser imputável, ou seja, entender o que está fazendo, ter conhecimento da ilicitude e você poder exigir dele outra conduta. Se a pessoa se encontra numa situação que não tem outra conduta a fazer, a não ser um crime, não pode ser punida. É preciso que você, para ser punido, tenha a opção de não praticar o crime, mas prefira praticar o crime. Se você não tem a opção, o direito não pode lhe punir. Nós tivemos, já aqui na Paraíba, casos clássicos de coação moral irresistível por um bom tempo. Tivemos uma quadrilha aqui na Paraíba, isso há mais de 10 anos, especializada em sequestrar, em tomar em cativeiro a família de gerentes do Banco do Brasil. Então invadiam a casa do gerente, colocavam a sua família refém e diziam ao gerente, vamos ao banco, você vai ter que abrir os cofres e pegar o dinheiro. O que é que o gerente vai fazer numa situação dessa? O que é que você pode exigir do gerente numa situação dessa? Deixar a família morrer para salvar o dinheiro do banco é uma opção? Claro que não. A única opção que ele tinha é tirar o dinheiro do banco. Então, numa situação como essa, a coação ela não é física. A pessoa não vai empurrada, segurada, ela vai andando, claro, para o banco, sem ninguém estar lhe coagindo fisicamente. Mas a coação é psicológica. Ele sabe que se não obedecer, se não tirar o dinheiro, sua família em casa vai morrer. Isso é uma coação psicológica. Quando ela é irresistível, ou seja, você não tem o que fazer, você não tem outra coisa que fazer, então não há exigibilidade de conduta diversa. Afasta essa exigibilidade de conduta diversa e, portanto, afasta-se a culpabilidade. Uma ameaça, olha, amanhã eu vou entrar eu vou pegar a sua família se você não tirar o dinheiro do banco. Isso é uma ameaça, você pode fugir, você pode ir ao Ministério Público, você pode ir à polícia. Então é uma coação moral resistível. Agora, uma coação irresistível como essa, sua família debaixo de uma arma, não há o que fazer realmente. Aí afasta-se a culpabilidade. Ok? Vamos fazer uma pausa.
Quando nós voltarmos, vamos falar sobre a inimputabilidade, as 3 situações de inimputabilidade. Eu volto dentro de instantes. Bem, pessoal, retomando aqui a nossa aula, eu disse que nós falaremos agora sobre as formas de inimputabilidade. Relembrando, nós estamos estudando as causas de absolvição sumária, estamos na parte de exclusão da culpabilidade, as excludentes de culpabilidade podem levar à absolvição sumária, e nós já vimos as excludentes que afastam o potencial conhecimento da ilicitude, já vimos a excludente que afasta a exigibilidade de conduta diversa, e agora veremos as excludentes que afastam a imputabilidade. Então são os casos de inimputabilidade, porque eles afastam um dos elementos, esses casos, nessas situações, afastam um dos elementos da culpabilidade, que é a imputabilidade. Então, se a imputabilidade é a capacidade de você ser responsabilizado pelos seus atos, a inimputabilidade é a ausência dessa capacidade de entender os seus atos, de discernir os seus atos e, portanto, de ser responsabilizado por eles. Começando aí pelo artigo 26, a inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, diz assim o Código Penal. É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bom, essa causa de exclusão da culpabilidade é bastante conhecida, só que algumas pessoas, talvez não iniciadas no direito, acham que a pessoa tendo qualquer tipo de problema mental estaria isenta da responsabilidade. Veja que não é bem assim. Primeiramente, é preciso que a pessoa seja portadora de uma deficiência mental, de algum problema de natureza mental, ou um retardo mental, como diz a lei, ou seja, algum problema mental de tal forma grave que lhe retire totalmente a capacidade de discernir os seus atos, de dirigir-se de acordo com esse entendimento. A pessoa não consegue entender o que faz. Veja bem que não é entender a ilicitude do ato, porque aí é no campo do erro da proibição. Aqui a pessoa não entende o que está fazendo, ela não tem discernimento do que faz, não tem discernimento dos seus atos, não consegue dirigir a sua vontade de acordo com o discernimento sólido, consistente sobre os seus atos. Ela não tem um discernimento sobre o que está fazendo. Agora repare bem, não basta isso. É preciso que essa ausência de discernimento, que não precisa ser contínua, pode ser momentânea, mas é preciso que ela se verifique ao tempo da ação ou omissão. Daí a dificuldade de comprovação, por vezes, dessa excludente, porque quando o juiz determina o incidente de insanidade mental, o perito vai examinar a pessoa no estado em que ela se encontra no momento da perícia, e não no momento em que ele estava ao tempo da ação. Claro que o perito tem como saber quando é uma doença contínua, e às vezes através de exames fornecidos aí pela família, ele verifica o histórico do acompanhamento, e vê que ao tempo da ação a pessoa ainda já estava cometendo aquele mal e nessa situação não teria discernimento dos seus atos. Mas outras situações em que a pessoa pode ter o problema naquele momento e o problema não ser contínuo, ela ter em alguns momentos e outros não, e no ato da perícia ela está boa. E às vezes acontece uma situação como essa e a pessoa termina não tendo o resultado esperado no exame de insanidade mental, ou a família espera um resultado e não obtém, porque o perito não verifica absolutamente nada errado naquele momento em que está ali. Por isso que é importante não só a perícia para o exame de insanidade mental, mas você já ter um acompanhamento com o médico anterior que possa provar isso, deixar o processo bem documentado nesse ponto. Não é uma garantia de que o juiz vai conceder, mas ajuda bastante a compreensão do problema que a pessoa tenha. Bom, então essa inimputabilidade ela afasta, portanto, a imputabilidade, porque a pessoa não tem capacidade de discernir os seus atos e dessa forma não pode ser responsabilizado por eles. Temos ainda a inimputabilidade por menoridade. Todo mundo sabe, no Brasil, os menores de 18 anos, a lei presume que eles não têm capacidade de discernimento.
é absolutamente irrelevante para o legislador o grau de conhecimento que o menor tenha. O legislador presume de uma forma absoluta, não cabe prova em contrário aqui de que o menor já tem capacidade de discernimento. Aquelas discussões, mas ele pode casar, pode ter uma empresa, ele pode dirigir, aliás, dirigir não, né? Ele pode votar, mas ele não vai ter discernimento do que ele faz. Bom, não se trata do discernimento na prática que a pessoa tenha. Há uma presunção do legislador, estabelecida em lei, de que quem tem menos que 18 anos não tem ainda o discernimento completo sobre os atos praticados. E, portanto, afasta-se também a imputabilidade, a capacidade de você imputar a pessoa responsabilizada pelo seu ato. Por fim, nós temos aí a inimputabilidade por embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior. Veja, não é todo caso de embriaguez que vai levar à exclusão da culpabilidade, muito pelo contrário. As formas de embriaguez mais comuns são a embriaguez dolosa e culposa. Não confunda embriaguez dolosa com pré-ordenada. Embriaguez dolosa, que a doutrina chama, é aquela que a pessoa fica embriagada porque quer se embriagar. Não para fazer nenhum mal, apenas quer ficar bêbada. A pessoa bebe sabendo que vai ficar bêbada e quer ficar bêbada. Aí daí comete alguma besteira, né, por estar tanto fora de controle, né, e termina cometendo algo que não devia. Mas, nesse caso de uma embriaguez dolosa ou a culposa, o que é a culposa? Bebeu mais do que aguenta e ficou bêbado. Nesses dois casos, a embriaguez nem agrava, nem diminui a pena, nem tampouco exclui, claro, a responsabilidade. A certa embriaguez, nesse caso, não vai nem aumentar, nem diminuir, não é nem agravante, nem atenuante. Agora, existe a embriaguez pré-ordenada, que é aquela em que a pessoa se coloca na situação de embriaguez, se embriaga, ou para criar coragem para cometer o crime, ou para simular uma circunstância de exclusão da culpabilidade, ou seja, aquela premeditada. Então, essa agrava a pena. Essa é um agravante de pena prevista lá no artigo 61 do Código Penal. E existe a embriaguez por caso fortuito ou força maior. Por caso fortuito, vamos imaginar aqui um embriaguez por caso fortuito, aquela situação em que alguém, vamos imaginar, está tomando uma medicação que não pode misturar com álcool, a pessoa não prestou atenção nisso e terminou misturando com álcool e perdeu o controle de si. A reação foi muito forte, ela perdeu totalmente o controle de si. Então, seria... Embriaguez aqui é bom lembrar, não é somente alcoólica, não é? Pode ser por drogas, remédios, por qualquer situação. Então, uma situação como essa, a pessoa foi caso fortuito porque não partiu de sua vontade, não foi forçada por terceiro, mas foi uma circunstância que estava fora do seu alcance naquele momento, fora do seu controle. Então, a situação de caso fortuito. Força maior, imagine que alguém lhe força fisicamente, uma coação física, a pessoa lhe força a se drogar, por exemplo, e você perdeu o controle e cometeu um determinado crime. Então, numa situação de força maior. Veja que só haverá exclusão da culpabilidade se essa embriaguez for completa. Se essa embriaguez tirar por completo a capacidade de discernimento da pessoa dos seus atos. Não conseguir dirigir os seus atos, não conseguir ter um discernimento sobre os atos e dirigir a sua vontade de acordo com esse entendimento, como diz a lei, aí sim haverá exclusão da culpabilidade. Então não é toda embriaguez. Primeiro é preciso que ela provenha de uma situação de fortuita ou de um caso de força maior. Aqueles casos clássicos, está bebendo, alguém escondido coloca uma droga na sua bebida, é um caso fortuito, né? Não estava ao seu alcance eu saber daquilo. Então você tem aí nessas situações, se a embriaguez for completa, haverá exclusão da culpabilidade. Pois bem, uma coisa interessante, né, nessa reforma de 2008, eu já falei aqui minutos atrás, que o legislador brasileiro ele comete a façanha de acertar para depois errar. Aqui novamente vemos um exemplo disso. Primeiro eu disse a vocês que veio a lei que alterou o procedimento do júri. Nessa lei, ela diz claramente que você pode alegar a excludente da culpabilidade para ter a absolvição sumária, mas você não pode alegar, a exceção é a inimputabilidade por doença mental, não pode ser uma causa para absolvição sumária,
a menos que ela seja a única tese da defesa. Então isso está no parágrafo único do artigo 415 do Código de Processo Penal. Quando nós estamos no procedimento do júri, eu vou explicar isso bem detalhadamente para vocês. Mas eu só quero dizer por enquanto o seguinte, que no caso do júri faz sentido essa ressalva quanto à inimputabilidade. Eu vou explicar por que faz sentido depois, na aula de júri, para não encher de informação agora e misturar. Eu vou explicar na aula de júri por que faz sentido a ressalva quanto à inimputabilidade por doença mental. E o Código é expresso na inimputabilidade do artigo 26 do Código Penal. Só que, estranhamente, um mês depois veio a lei que alterou o procedimento ordinário e o legislador achou por bem de repetir a ressalva, que não faz sentido no ordinário. Ela faz sentido no júri, não faz sentido no ordinário. Não tinha por que ter essa ressalva quanto à inimputabilidade. Mas o legislador não só fez essa ressalva, que não devia ter feito, como ainda colocou inimputabilidade no geral. Quando lá no júri ele tinha deixado restrita a inimputabilidade por doença mental. Agora o legislador errou duas vezes. Primeiro em colocar essa ressalva que não precisava no ordinário. E depois em deixá-la aberta para qualquer inimputabilidade. Você sabe o que é curioso? É porque nós agora encerramos as causas, as excludentes, né, de ilicitude e de culpabilidade. Mas observe que para ter a absolvição sumária, eu já falei aqui, é preciso ter uma prova contundente, uma prova concreta. E em relação às excludentes da culpabilidade, exatamente a inimputabilidade é aquela que você consegue comprovar com mais facilidade por prova documental antes da instrução, e as outras dependem da instrução. Porque, veja, vamos analisar cada uma delas. Nós falamos aqui das discriminantes putativas. Dificilmente você vai convencer um juiz, só pelo que está no inquérito e por documentos que você traga na resposta à acusação, de uma discriminante putativa. Porque na discriminante putativa, você precisa comprovar o erro da mente do réu. Para o juiz entender que o réu agiu em erro, ele precisa ouvir o réu no seu interrogatório. Dificilmente, até mesmo pelo depoimento do inquérito e por outras provas, dificilmente o juiz vai ter a convicção de que a pessoa agiu em erro sem interrogá-lo. Então, no mínimo, o interrogatório do réu, que se dá na audiência de instrução, após o momento da absolvição sumária, dificilmente sem isso o juiz vai se convencer do erro. E além disso, o juiz precisa entender se o erro era justificável ou não. Para isso, provavelmente, o juiz precisará de testemunhas, para entender a situação que ele estava ali, para compreender se realmente ele tinha como entender ou não que aquilo era real ou não era real. Então, dificilmente o juiz vai citar uma discriminante putativa como causa de absolvição sumária. No final, não, ele pode absolver, claro, por esse motivo, mas da absolvição sumária vai ser muito difícil, porque é muito raro que o processo, na fase logo depois da resposta à acusação, já tenha provas suficientes disso que não precise dos depoimentos pessoais, né, na audiência de instrução. Erro de proibição. Não tem como o juiz absolver sumariamente por erro de proibição sem ouvir o réu, para entender o seu grau de informação, o seu grau de cultura, o seu grau de conhecimento da ilicitude. Sem ouvir o réu, é praticamente impossível uma absolvição sumária por erro de proibição. Obediência hierárquica. O juiz precisa ouvir o réu também para saber dele por que ele não percebeu que a ordem era ilegal. Isso tem que partir do réu. O réu tem que explicar o porquê a ordem não lhe parecia ilegal, a ordem que foi descoberta posteriormente como ilegal. A coação moral irresistível, né, vai depender da situação, se o juiz puder entender que ela era realmente irresistível ou não. Essa talvez você possa até provar antecipadamente, mas nem sempre é tão simples. Agora, inimputabilidade. Inimputabilidade por doença mental vai depender do exame de um perito e de documentos que você junte, comprovando ali aquele problema mental da pessoa já é antigo, já ao tempo da infração a pessoa estava sendo consultada, tinha problemas daquela natureza. Por prova documental você consegue provar isso. Menoridade. Menoridade não se prova por testemunha. Você não precisa de instrução para provar menoridade, se prova por certidão de nascimento. Então, se a pessoa foi tida como de maior, você quer provar que ela é menor, você junta a certidão de nascimento dele. Não precisa de instrução para isso, para você comprovar que a pessoa é menor. Não é testemunho que vai dizer, eu acho que ele é de menor. Não se prova menoridade assim.
São casos que você prova, aquelas restrições à prova da lei civil, aí você prova com a certidão de nascimento. A embriaguez por caso fortuito ou força maior, talvez você não consiga comprovar tanto assim, porque o caso fortuito ou força maior, o grau de embriaguez você pode até provar pelo exame de sangue, por exemplo. Mas a situação fortuita ou caso de força maior provavelmente vai depender da instrução. Mas pelo menos a inimputabilidade justa do artigo 26 e a menoridade você prova por prova documental na resposta, no prazo da resposta à acusação. Então não havia por que o legislador colocar essa ressalva no procedimento ordinário. Não tinha por que ele botar essa ressalva quanto à inimputabilidade. Tentou copiar do júri, mas lá no júri faz todo sentido e eu explicarei isso dentro de poucas aulas, quando nós chegarmos nesse ponto no procedimento do júri, que farei daqui a 3, 4 aulas estaremos nesse ponto para tratar do procedimento do júri. Bom, nós temos ainda aí, desculpem aqui, isso apareceu aí na tela, nós temos ainda como causas de absolvição sumária a atipicidade da conduta e a extinção da punibilidade. A tipicidade da conduta, ora, se a conduta não é típica, se a conduta não está tipificada na lei, não pode, evidentemente, o réu continuar a ser julgado, o juiz já pode absolver sumariamente. Veja, não é simples assim também, é muito difícil, né, você ter uma atipicidade flagrante, porque muitas vezes aquilo que o advogado costuma considerar como atipicidade é às vezes uma questão de mérito para o juiz analisar na sentença. A atipicidade que vai gerar absolvição sumária é de muito difícil, porque se for uma tipicidade tão gritante, provavelmente o juiz não receberá a inicial. Ele já vai extinguir o processo lá no recebimento da inicial, porque faltam as condições da ação. Né? Seria a possibilidade jurídica do pedido. O pedido é impossível se ele não for típico, né? se o fato não for típico. Então, se for uma tipicidade tão flagrante, o juiz provavelmente rejeita a inicial. Se não rejeitar, caberia um habeas corpus para trancar. Há muitos advogados que tentam o trancamento de ação penal pedindo a tipicidade quando ela não é flagrante. Quando às vezes é uma questão de mérito, se confunde a tipicidade com uma negativa de autoria, tem gente que confunde, dependendo do caso, a determinadas situações. E aí o tribunal, tendo o mínimo de indícios, ele vai botar para frente, vai rejeitar esse habeas corpus. Então, para chegar nesse ponto da absolvição sumária, o juiz não ter certeza, você conseguir provar a tipicidade não é muito comum. Então, geralmente a tipicidade se resolve antes, ou por via de habeas corpus, ou pela rejeição da inicial. Como eu disse, não é comum a absolvição sumária, né, nem pelas excludentes, nem pela tipicidade. E nós temos aí a extinção da punibilidade, que eu já expliquei, não tem nada a ver, extinção da punibilidade com a absolvição. Foi um erro do legislador. A sentença que absolve o réu não se confunde com a sentença de extinção da punibilidade. Uma é uma sentença definitiva de mérito, a outra é chamada de terminativa de mérito, que extingue o processo com resolução de mérito, a punibilidade é a matéria de mérito, mas sem condenar nem absolver. O juiz nem acolhe nem rejeita a pretensão punitiva, nem inocenta nem declara culpado o réu. Apenas declara que o Estado perdeu o direito de punir. Tá certo? Então uma sentença ela não tem natureza absolutória, não tem esse caráter de sentença absolutória. Foi um erro do legislador constar aqui a causa de extinção da punibilidade. Claro que na prática o réu está livre do processo, tanto quanto na absolvição, inclusive com decisão de mérito. Mas eu volto a dizer, não quer dizer que ele foi inocentado, que o juiz rejeitou a pretensão punitiva, de forma alguma. Bom, vamos dar a sequência. Nós temos aí o artigo 399. Mais uma vez, vamos encontrar outro problema aqui na lei. Vocês observam isso, o Código de Processo Penal não bastasse os vários problemas decorrentes de sua redação antiga, de 1941, suas discrepâncias com princípios constitucionais, não bastasse isso, as reformas que vêm sendo feitas são merecedoras de muitas críticas. Essa reforma mesmo aqui, o legislador se apressou em fazer, em adiantar esse projeto de lei, para que desse uma resposta logo à situação que vinha ocorrendo. Nós tivemos aquela morte daquela missionária, da Dorothy Stein, e isso agilizou essa reforma de 2008, porque afastou um recurso do protesto por novo júri, que foi o que beneficiou os assassinos dela. Então houve muita pressão, e sempre que uma lei é feita a reboque de clamor popular, de pressão popular, sai mal feita.
O caso aqui, olha só o que diz o artigo 399. Recebida a denúncia ou a queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Então veja só, aqui diz o seguinte: recebida a denúncia ou a queixa, o juiz vai designar dia e hora para a audiência, ordenando aí a intimação de quem deve comparecer. Aparentemente você diz, bom, não estou vendo nada errado aí. Calma, olha a primeira frase. Recebida a denúncia ou a queixa. Aí complica. Vamos colocar na sequência os atos que estudamos até agora. Oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia pelo juiz, citação do acusado, resposta à acusação, possibilidade ou não do juiz absolver, possibilidade de ele absolver ou não sumariamente. Aí na sequência o legislador bota recebida a denúncia. Ora, ele já tinha sido recebida lá atrás. Vai haver um novo recebimento? Isso veio em 2008. Né? Gerou, acho que por um ano ou dois, uma grande confusão. Né? Em termos de doutrina, no meio acadêmico em geral, né? Pessoas que escreviam a respeito disso. O legislador criou uma nova hipótese de recebimento ou não. Ele fala em recebimento lá atrás e agora está falando de novo. Aqui recebida a denúncia. É para receber outra vez a inicial? Bom, desde logo começou a se entender que não era para haver um novo recebimento. Até porque um novo recebimento geraria em curtíssimo espaço de tempo uma nova interrupção do prazo prescricional. Aí não faz sentido isso. Em tão curto espaço de tempo, uma nova interrupção do prazo prescricional sem nada que justifique essa interrupção. Porque a interrupção ela tem o sentido da justiça estar agindo, da justiça estar se movendo, e por isso interromper o lapso ali temporal da prescrição. Você viu o recebimento da denúncia no começo, a sentença, no caso do júri a pronúncia, a confirmação dela, são situações que justificam a interrupção do prazo prescricional. Mas não um segundo recebimento, sem justificativa, que supostamente o legislador teria criado. Então, a doutrina começou a entender que não se tratava de um segundo recebimento. Mas se tratava de quê? Então alguns autores começaram a dizer o seguinte, e a grande maioria pensa dessa forma. Talvez até prefeito de concurso, embora isso não seja muito explorado em concurso. Mas a grande maioria da doutrina, ela entende que o legislador quis dizer algo diferente. Aquela história de buscar o espírito da lei, né? A regra de hermenêutica de você tentar buscar o espírito da lei, o sentido do texto. Então, quando o legislador quis colocar aqui, recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência, na verdade, analisando de forma sistemática aí o procedimento, o que o legislador quis dizer era, não sendo caso de absolvição sumária, ou seja, já está o processo todo em ordem, recebida a inicial lá atrás, e não sendo caso de uma absolvição sumária agora, o juiz designará dia e hora para audiência. Faz um certo sentido. Né? Está recebida a inicial lá no começo, o réu se defendeu, não é caso de absolvição sumária, então chegou a hora de marcar a audiência. O juiz marcará então a audiência de instrução. Mas eu vou mais além, uma coisa que você talvez não vai encontrar na doutrina. Se você der uma pesquisada no projeto do novo Código de Processo Penal, que é anterior a essa reforma e que é a fonte de alguns pontos dessas mini-reformas que têm sido feitas, em vez de o pessoal aprovar logo o novo código, ficam tirando dele, extraindo dele alguns pontos. O próprio juiz de garantias, né, da lei anticrime está lá no projeto do novo Código de Processo Penal. Então, tirando alguns pontos ali do novo código, foram fazendo mini-reformas. E lá no projeto do novo código, o que é que o legislador fez? Ele colocou, na mesma sequência de hoje, o oferecimento da denúncia, o recebimento pelo juiz, a citação do réu, a resposta à acusação, e aí depois da resposta à acusação, a possibilidade do juiz rejeitar a inicial. Não é um novo recebimento. Ele não colocou a necessidade de um novo recebimento, apenas a possibilidade de o juiz rejeitar a inicial. Por quê? Porque a defesa pode trazer como preliminar e com documentos, argumentos e provas suficientes, não para o réu ser absolvido, mas talvez para rejeitar a petição inicial. Preliminares que levem à rejeição da inicial. E nós não temos o procedimento atual, da forma como está na lei,
a possibilidade do juiz rejeitar após a defesa. Ele rejeita antes. A análise que ele faz é antes. Então o legislador colocou no projeto do novo código, que ainda não foi aprovado, a possibilidade de, terminando a resposta, chegando à resposta da acusação, o juiz tem 3 opções. Uma, verificar pelas preliminares que a inicial não devia ter sido recebida. Ele já fez essa análise antes, mas com base no inquérito. Agora ele vai analisar o que a defesa traz e vai ter de novo essa possibilidade de rejeitar. E aí seria uma extinção sem resolução de mérito. Ou ele analisa o mérito e vê que o réu é inocente, nessas situações que acabamos de ver, e absolve sumariamente. É uma instrução com resolução de mérito. Ou então vê que não é caso nem de rejeição, nem de absolvição e marca a continuidade do rito com audiência de instrução. É isso que consta no projeto. Penso eu, opinião puramente pessoal, que essa foi a intenção do legislador nessa reforma. Quando ele colocou que recebida a denúncia ou queixa, na verdade ele queria dizer, não sendo o caso de rejeição da inicial, nem sendo o caso de absolvição sumária, o juiz designará a audiência. Aí faz muito mais sentido ele mencionar a denúncia e a queixa novamente. Só que não era o recebimento, ele tem que ter falado da rejeição. Não sendo o caso de rejeição, não sendo o caso de absolvição sumária, o juiz marcará a audiência de instrução. É mais ou menos assim que está no projeto Novo Código, e penso que tentaram fazer isso aqui, mas fizeram mal feito, e aí saiu esse confuso 399. Vamos dar uma parada, quando nós voltarmos, iremos falar sobre a audiência de instrução. Eu volto em instantes. Bem pessoal, retomando a nossa aula, eu disse que nós falaríamos então sobre a audiência de instrução. Só rememorando aqui os passos que nós já trilhamos, né, o caminho que nós já trilhamos. Começamos vendo o oferecimento da denúncia da queixa, né, a petição inicial, depois o recebimento ou a rejeição dela, com a rejeição o processo é extinto, sem resolução de mérito, com o recebimento prossegue-se com o juiz despachando, determinando a citação do acusado. O acusado citado vai ter 10 dias para a resposta à acusação, oferecendo essa resposta à acusação, que agora é uma peça obrigatória, né? Se ele não fizer, o juiz tem que nomear um defensor público para oferecer. Então, oferecida a resposta à acusação, o juiz verifica se é caso ou não de absolver o réu sumariamente com base nas hipóteses previstas no artigo 397. Bom, feito isso, aí nós vimos então que, como entende a maior parte da doutrina, não sendo o caso de absolvição, o juiz marca a audiência de instrução. De acordo com a lei, o juiz tem que marcar essa audiência em até 60 dias, ou realizar, melhor dizendo, essa audiência em até 60 dias. Um prazo que é impróprio, que não raro é bastante descumprido, esse prazo para realizar a audiência entre o término do prazo da resposta à acusação e o início da audiência. 60 dias seria o prazo no procedimento ordinário. No sumário nós vamos ver que o prazo é distinto. Bom, como é que se dá essa audiência de instrução e julgamento? Não é audiência só de instrução, é audiência de instrução e julgamento, já que está prevista a possibilidade da sentença ser proferida na própria audiência. Então veja bem, como é que seria essa audiência de instrução? Primeiramente, nós temos aí, como eu disse, o prazo para sua realização, 60 dias é o prazo estabelecido pela lei entre o término do prazo para a resposta à acusação e a realização da audiência. A audiência começa com o depoimento da vítima. Essa foi uma alteração importante. A gente critica as alterações mal feitas na lei, mas tem que falar também daquilo que foi bem-vindo. Essa foi uma alteração bem-vinda na lei. Por quê? Porque antes de 2008, o legislador não tinha destacado assim um momento especial para a vítima falar. Então, geralmente o Ministério Público arrolava a vítima dentre as testemunhas da acusação. E o juiz às vezes não prestava atenção em quem tinha sido a vítima ou não ali na hora, e chamava às vezes uma testemunha antes da vítima. Isso primeiro quebra a lógica do processo, porque pela lógica a vítima tem que ser a primeira pessoa a ser ouvida porque ela sofreu a ação, ou supostamente sofreu a ação. Depois tem que se ouvir as pessoas que presenciaram isso. E depois ouvisse o acusado,
que fala por último em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, como nós já falamos sobre isso no processo penal. Então, a vítima, pela lógica, tem que ser a primeira a ser ouvida. Mas não estava isso expresso, então não era raro que o juiz ouvisse primeiro a testemunha para depois chegar na vítima. Às vezes seguindo a ordem que o Ministério Público colocava lá no rol de testemunha que acompanha a denúncia, e nem sempre nessa ordem se obedecia essa lógica. Bom, também é um outro aspecto, mais humano, né? O legislador agora deu mais atenção à vítima, algo que era reclamado pela doutrina há muito tempo, porque dependendo do tipo de crime, né, sejam crimes contra a honra, crimes contra a dignidade sexual, ou outros crimes que possam ofender a vítima, né, mais na sua intimidade, o ter que repassar tudo aquilo num processo, a vítima, por exemplo, está ali no fórum, já é ruim para muitas pessoas, né? Ir a um fórum, em audiência, isso para nós que somos do direito é o nosso ambiente de trabalho, isso é muito comum, mas para quem não é, né, às vezes é muito penoso, seja na condição de réu, seja na condição de vítima. E chegar ali, ficar do lado de fora de uma sala de audiência, e pessoas entrando, saindo, falando sobre aquele fato, e você ter que estar repensando aquilo naquele ambiente, isso é muito doloroso para muitas pessoas. Então, ao menos colocando a vítima no começo, ela preste logo seu depoimento, depois de assinar o termo, está liberada, a vítima pode ir embora, e salvo se houver necessidade de uma cariação, que é muito raro, mas em geral a vítima está liberada para ir embora. Isso pelo menos é menos penoso, é menos doloroso para a vítima, foi algo positivo que o legislador fez nessa mudança em 2008. Depois nós temos a oitiva das testemunhas. As testemunhas vão prestar depoimento logo depois da vítima, atendendo essa lógica que eu falei, e atendendo ao contraditório, primeiro as da acusação, depois as da defesa. A inversão disso, sem o consentimento da defesa, gera nulidade. A única possibilidade de uma testemunha da acusação ser legalmente ouvida após a da defesa é se essa testemunha for ouvida em outra comarca por carta precatória. Porque aí não tem como o juiz do processo, né, o juízo processante, não tem como determinar a data que a testemunha vai ser ouvida lá no juízo deprecado, e ele então, como juiz deprecante, apenas manda o processo para a cópia do processo para lá. O juiz deprecado vai designar na data que ele entender conveniente, de acordo com a sua pauta, a audiência para cumprir aquela precatória, aquela diligência da carta precatória, ouvindo aquela pessoa. O juiz não pode ficar, o juiz processante, né, o juiz deprecante, ele não vai poder ficar na expectativa daquela precatória voltar para poder continuar a oitiva de suas testemunhas. Então são ouvidas todas as testemunhas no juízo de origem e ao final o juiz espera voltar à precatória antes de dar a sentença. Isso se não houver sequer até mesmo uma dispensa, né, dessa testemunha por parte da acusação, se tratando de uma testemunha da acusação. Então essa possibilidade de uma testemunha da acusação ser ouvida após as testemunhas da defesa. Mas não sendo o caso de carta precatória, todas as testemunhas estando ali no juízo processante, ele tem que ouvir todas as da acusação primeiro, para depois ouvir as testemunhas de defesa. Certo? Tá bom, uma mudança que veio também nessa reforma de 2008, portanto já não pode nem dizer que é algo novo, mas é o fim do sistema presidencialista na hora de ouvir a testemunha. O sistema presidencialista é aquele em que você não faz a pergunta diretamente à testemunha. Você pergunta ao juiz que preside a audiência e o juiz repergunta à testemunha. Isso felizmente acabou no processo penal, só subsistindo no júri em relação às perguntas dos jurados. O jurado não pergunta diretamente a quem está depondo. Como o jurado é, em geral, alguém leigo, não tem o preparo técnico para fazer esse tipo de arguição, então a lei manteve esse sistema no caso do jurado. O jurado pergunta ao juiz, o juiz repergunta a quem está depondo. Mas advogados e representantes do Ministério Público, agora, tanto no procedimento do júri quanto nos demais, perguntam diretamente a quem está depondo. Acaba com uma demora desnecessária e aquela cena ridícula de você olhar para o juiz e dizer, pergunta a testemunha se ela presenciou o fato. E o juiz, o senhor presenciou o fato, a testemunha ali na frente do advogado, ouvindo a pergunta,
e tem que esperar o juiz fazer a mesma pergunta para ela poder responder. Então, claro, isso era desnecessário. Né? E agora você pergunta diretamente a quem está depondo. Evidentemente que o juiz continua no controle da audiência. E é muito importante que o juiz se porte assim, não com arrogância, não com autoritarismo, mas prestando atenção. Porque tem juiz que o advogado vai falar, o promotor vai falar, o juiz se desliga, vai olhar outros processos para despachar, se levanta, sai da sala de audiência e deixa as partes lá fazendo perguntas. Não pode fazer isso. Quer dizer, não deve fazer isso, porque o juiz não pode perder o controle da audiência. O juiz tem que estar ouvindo ali cada pergunta, e se notar que o Ministério Público ou o advogado fez uma pergunta indevida, o juiz tem que ir, antes da testemunha, né, ou de quem estiver depondo, responder a pergunta. Antes de ele responder, ele deve intervir. Ele deve intervir naquele momento ali e já dizer, olha, eu vou reformular a pergunta, doutor. Já entendi sua pergunta, deixa que eu vou reformular a sua pergunta. Ou então indeferir. Se entender que a pergunta ela é cabível, mas é mal formulada, o juiz reformula a pergunta. Ele pode fazer isso. Se entender que a pergunta não é cabível, indefere a pergunta. Então tem muito advogado que gosta de, ou o Ministério Público, de ir induzindo a testemunha. Então faz aquela pergunta que já vem embutida a resposta. Né? Aquela pergunta estilo Galvão Bueno, né? Que você só sabe sim, sim ou não. Não consegue, na maioria das vezes, só sim, para confirmar, porque você já vai dizendo o que você quer que ele diga. Então se o juiz notar que você está querendo induzir a testemunha à resposta, indefere ou reformula a pergunta. Ok? É importante lembrar o seguinte, a ordem de quem vai perguntar. Então, a ordem é, quem arrolou a testemunha pergunta primeiro. A parte contrária pergunta depois. E por fim o juiz, se entender que é necessário fazer alguma pergunta. Isso foi uma alteração muito positiva nessa reforma de 2008, porque antes dela, o que é que acontecia? O juiz era o primeiro a perguntar, aí depois quem arrolou a testemunha, depois a parte contrária. Isso fazia com que muitos promotores não fossem preparados, muitos representantes do Ministério Público, né, pode ser estadual ou federal, não fossem preparados para a audiência. Muitos advogados não fossem preparados para a audiência. É até mais absurdo o advogado, porque ele está ganhando dinheiro do cliente ali para defendê-lo, para preparar bem as provas. É admissível um advogado não ir preparado para a audiência. Mas acontecia muito. Porque o juiz, como era a obrigação dele fazer as perguntas, para entender o fato, então o juiz tentava esgotar tudo que ele pudesse extrair daquela pessoa que está depondo. Aí quando passava para o Ministério Público e para o advogado, eles pegavam ali o processo, davam aquela olhada. Excelência, Vossa Excelência já fez todas as perguntas que eu faria. Assim, era muito bom. Então agora o legislador acabou com isso, o juiz não é mais muleta de advogado nem de representante do Ministério Público. Você vai para a audiência, a prova é interesse seu, é responsabilidade sua, seja você da acusação ou da defesa, a prova é sua responsabilidade. Então cuide de produzir bem a prova, elabore perguntas previamente, chegue lá com suas perguntas anotadas na agenda, no seu computador, no seu tablet, como for, mas vá preparado. Vá preparado, porque senão o juiz não vai considerar aquela prova. Eu tenho um colega que é juiz federal, e ele, conversando comigo, disse que na primeira semana que entrou em vigor essa lei, em 2008, foi muito procurador da República, sem preparo na audiência, acostumados com a sistemática anterior. E olha que houve uma vacácio legis, acho que de 1 mês ou 2, mas muitos procuradores da República não estavam sabendo, e quando chegaram na audiência, ele abriu a audiência, não tendo vítima, ele disse, bom, o Ministério Público com a palavra para fazer suas perguntas. Excelência, Vossa Excelência não vai fazer suas perguntas, não? Não, a lei mudou. Agora é Vossa Excelência quem começa perguntando. E aí era a gente pegando o processo, e não raro na Justiça Federal, os processos são volumosos, e aí o procurador olha para lá, olha para cá, não, Excelência, não tem pergunta nenhuma a fazer, não sei, não conhecia nem o processo, né? Isso é muito comum, a gente ver alguns profissionais indo para a audiência, ou pelo menos era comum antes disso, né, sem sequer conhecer o processo. Então dava uma olhada para lá, para cá, não silêncio, nenhuma pergunta. No final o juiz absolvição por falta de provas. Não produziu prova à acusação, então absolve o réu por falta de prova para condenação. Então isso aconteceu. A primeira semana foi recheada de processos que
resultaram em absolvição por falta de provas. Então foi muito bom isso. Você vá preparado para a audiência. A prova é interesse seu. Mais do que isso, é responsabilidade sua. Prepare suas perguntas para poder fazer na hora. Ok? Bom, então a oitiva vai se dar dessa forma. Se a testemunha da acusação, primeiro pergunta o Ministério Público ou o querelante, se for ação privada, depois a defesa. Se for ação privada, primeiro o querelante, depois o Ministério Público, depois a defesa. Isso é o testemunho da acusação. Se for um crime de ação pública, com a vítima se habilitando como assistente, então primeiro o MP, depois o assistente, depois a defesa. E se a testemunha de defesa, primeiro pergunta o advogado de defesa, depois o Ministério Público. Se é crime de ação privada, primeiro o advogado de defesa, depois o querelante, depois o Ministério Público. Então, sempre se lembrar, primeiro pergunta quem arrolou a testemunha, quem levou a testemunha, depois a parte contrária. Ok? Bom, a testemunha, como eu falei, infelizmente os processos penais são muito dependentes, né, de prova testemunhal. Ainda é uma prova que tem um peso muito grande no processo penal. Eu, particularmente, acho isso lamentável, porque não é raro as testemunhas errarem, dizerem, às vezes quer dizer uma coisa e diz outra por nervosismo. Fora aquilo que eu já comentei com vocês em outro momento, né, a testemunha ela não relata exatamente o que aconteceu, ela relata o que ela interpretou dos fatos. E aí entra suas convicções, sua história, seus preconceitos, suas ideologias, tudo isso entra em cena na hora de interpretar aquele acontecimento. E a testemunha às vezes sem má fé, mas ela diz de um jeito, outra viu a mesma coisa, mas vai dizer de outro, porque tem uma visão diferente sobre o fato. Então a prova testemunhal eu particularmente não reputo como uma prova que você possa ter a segurança que se costuma dar no processo penal. Mas infelizmente é o nosso sistema, é o nosso modelo, ainda é muito dependente da prova testemunhal. Depois então da oitiva das testemunhas, pode haver, não necessariamente depois, né? Pode haver na audiência ainda o reconhecimento de pessoas e coisas. Isso em geral é feito durante os depoimentos. Veja que na fase do inquérito policial é diferente. No inquérito o delegado ele tem tempo para fazer isso, tem estrutura física para isso, porque há muitas delegacias que são equipadas com aquela sala com um vidro para que quem está do lado de fora não seja visto por quem está dentro, embora possa ver quem está dentro. E aí você usa essa sala para reconhecimento, bota pessoas que têm diferença, mas alguma certa semelhança também, pessoas com altura diferente, tal, mas digamos com a mesma cor de pele, ou com estatura parecida, mas com outros caracteres diferentes, para que a vítima, os testemunhas, identifiquem com precisão a pessoa que precisa ser reconhecida. Em juízo não dá para fazer isso. Geralmente o juiz chama as testemunhas, alguns fazem isso separadamente, com cada testemunha, outros para ganhar tempo, chama logo todo mundo uma vez, lê a inicial e pergunta, olha, vocês reconhecem aqui na sala quem é a pessoa do réu? Ou então faz isso individualmente, o senhor reconhece aqui quem é a pessoa do réu? Ou reconhecimento de coisa, mostra a arma do crime. Né? Na delegacia o delegado pode pegar uma faca e colocar junto de outras facas distintas, mas não tão diferentes assim, que a pessoa possa realmente dizer, não, eu tenho certeza que é essa aqui. Então, o reconhecimento na delegacia é feito dessa forma. Em juízo não dá. O juiz mostra a arma do crime, o senhor reconhece essa arma aqui como sendo a arma do crime, é dessa forma que é feito o reconhecimento. Pode ser feita acariações, é uma coisa que não é comum, a acariação, e eu particularmente não vejo muito futuro, porque a acariação é quando você tem depoimentos conflitantes, e o juiz então chama um, chama outro, mostra ali os pontos de divergência, e vai ali procurar saber deles o que é a verdade ali, como é que pode explicar essa discrepância. Mas em geral, a pessoa que depõe sobre o compromisso e a verdade, sabendo que pode responder por crime de falso testemunho, dificilmente vai admitir que errou. Geralmente as pessoas confirmam suas versões, permanece a discrepância ali, e o juiz vai ter que decidir sobre dar o peso ali a cada prova, como ele faz na sentença. Então a acariação, alguns conseguem algum resultado, sobretudo no testemunho que às vezes se entrega, né, no que ela vai dizer, mas nem sempre o resultado é positivo na acariação. Bom, o perito ele pode ser chamado para prestar esclarecimentos, né, sobre o laudo pericial em juízo. Às vezes, né, porque o perito é uma prova técnica, a perícia é uma prova técnica, e o perito então tem que escrever em linguagem técnica. E às vezes essa linguagem técnica é inacessível, é complicada, é difícil de entender.
E aí se tem algum ponto no laudo que você não entendeu, você pode pedir com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência, com pelo menos 10 dias de antecipação, você pode pedir a presença do perito, para dar tempo do juiz intimá-lo, ele comparecer, para você pedir que o perito esclareça, numa linguagem mais simples, aquele ponto do laudo que lhe parece obscuro, que lhe parece de difícil entendimento. Então temos depois o interrogatório do réu. Aí nós temos um momento muito importante, não é, que é o interrogatório do réu, que nesse momento o réu terá a oportunidade de apresentar ele próprio, apresentar ali a sua defesa, a sua versão dos fatos. Não é o momento da defesa técnica ainda, que é nas alegações finais. Ainda não é esse o momento do réu apresentar a sua tese defensiva, que ele faz por meio de seu advogado. Mas ele vai poder apresentar pessoalmente a sua versão. Não se concebe dentro da noção de ampla defesa que o réu não tenha essa oportunidade, né, de ele próprio, pessoalmente, olhando ali, olho a olho no juiz, dizer a sua versão dos fatos. Então é um momento muito importante o interrogatório. Tão importante que é causa para nulidade se o réu está presente na audiência ou se ele está preso, não há motivo para não se realizar o interrogatório. Se o réu está preso, não tem viatura para levá-lo ao fórum, né? Polícia está em greve, não interessa, o juiz remarca a audiência, porque não pode faltar o interrogatório do réu preso. Se ele está preso, não tem muito para onde ir. Então tem que chamá-lo ao fórum e interrogá-lo. Ele pode até não querer dizer nada, ele tem direito ao silêncio, pode até dizer que vai ficar em silêncio, mas tem que ser dada a ele a oportunidade de ser interrogado. A mesma coisa que ele está presente em audiência. Se o réu está presente, ele pode até dizer, eu não quero falar nada, mas o juiz tem que dar a oportunidade a ele, se quiser, de falar em seu interrogatório. Então, o interrogatório é importante, é causa para nulidade não haver. Se o réu estiver foragido, aí ele abriu mão do direito de ser interrogado. Se ele está foragido, abriu mão desse direito de ser interrogado, não há nulidade se o juiz der sequência e sentenciar, até condenando, não há nulidade alguma. Agora, e ele pode apelar? Pode apelar, mesmo foragido. Só que se durante o processamento dessa apelação, esse recurso lá em segundo grau, ele for capturado, antes do julgamento da apelação, o relator tem que determinar o seu interrogatório. Seja ele próprio chamando o tribunal para interrogá-lo, seja baixando o processo ao juiz para que o juiz o interrogue e devolva novamente para o tribunal para que seja julgado. Mas veja como o interrogatório é importante. Enquanto se discutir matéria de fato, o réu que não foi interrogado por estar foragido e agora foi capturado ou compareceu espontaneamente, tem que ser interrogado. Somente se o processo já estiver em Brasília, em grau aí de recurso extraordinário ou especial, aí não há mais se falar em interrogatório, porque recurso especial e extraordinário não discutem matéria de fato. Se não discute matéria de fato, o réu não vai lá discutir com os ministros matéria de direito, então ele vai apresentar sua versão dos fatos. Como não há mais discussão sobre o fato, não interessa mais o interrogatório do réu, aí não há mais essa possibilidade e dentro da lei, não há nulidade alguma nisso. Porque o réu ele só tem que prestar o seu interrogatório enquanto se discute matéria de fato, que é até o segundo grau, até a apelação. Ok? Como é que é feito o interrogatório do réu? O interrogatório do réu ele é feito da seguinte forma. Ele é dividido em duas partes. Primeiro, nós até falamos sobre isso em provas, né? Mas recapitulando, o interrogatório do réu, primeiro o juiz faz uma bateria de perguntas sobre sua vida pregressa, né? Sobre seu passado, seus meios de vida, seus meios de sustento, se ele tem alguma profissão lícita, como é seu convívio familiar, seu convívio social, suas relações sociais. Então o juiz vai tentar quanto ganha, de que é que ele vive, né, qual o seu patrimônio antes e depois do crime, porque tudo isso vai ajudar a, em caso de condenação, na elaboração da sentença, o juiz vai juntar essas informações com outras colhidas do inquérito para fazer o cálculo da pena base, né, fundamentado ali no artigo 59, analisando culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, né, consequências do crime. Então tudo isso o juiz vai analisar, tendo como auxílio essas informações que o réu prestar sobre si e que ele também verificar que estão apuradas no processo, sobretudo no inquérito. Então o juiz faz essas perguntas sobre sua vida pregressa e depois começa as perguntas sobre o fato.
O artigo 187 traz um rol, né, do Código de Processo Penal, traz um rol ali de perguntas que não é exaustivo. O juiz vai perguntar se é verdadeira a imputação que lhe é feita, se não for, se ele sabe por que estão atribuindo a ele, se ele tem uma pessoa para apontar como sendo autor, se ele tem um álibi, se conhece as testemunhas e provas contra ele, se tem algo mais a dizer, mas são perguntas gerais que normalmente os juízes fazem. Mas o juiz não está obrigado a fazer aquelas perguntas ali, muito menos só aquelas. Tem juiz que formula muito mais de acordo com as peculiaridades do caso, e tem juiz que nem faz essas perguntas. Eu conheço um juiz que ele diz assim, na hora do interrogatório, ele pergunta, é verdadeira essa imputação aqui que é feita? Se a pessoa disser, não, não é. Então conta aí sua versão. E aí ele vai depois transcrever, isso mesmo quando não era gravada a audiência, ele abria aspas e mandava transcrever ipsilitris, como a pessoa dizia. Agora que as audiências são gravadas, fica mais fácil ainda. Mas tem juiz que nem gosta de perguntar, diz, dê a sua versão dos fatos, e a pessoa fala então o que quiser a respeito do fato, e o juiz depois complementa com perguntas. Então, o juiz faz as suas perguntas, depois abre para o Ministério Público fazer as perguntas dele, ou o querelante, se for ação privada, depois a defesa pergunta por último, perguntando diretamente ao réu, todos perguntando diretamente ao réu. Então, primeiro o juiz, depois o Ministério Público, depois defesa. Ok? Bom, nós vamos fazer uma parada agora, e quando nós voltarmos, aí nós vamos tratar das diligências, do requerimento de diligências que pode ser feito ao final, das alegações finais e da sentença. Eu volto dentro de instantes. Bem, pessoal, retomando aqui a nossa aula, nós estamos falando, né, da audiência de instrução e paramos aqui no interrogatório do réu. Eu vou pedir perdão por não ter colocado aqui, eu percebi depois a ausência, o requerimento de diligências, né, que é feito logo após o interrogatório do réu e antes das alegações finais. Nós vamos falar sobre ele agora, embora não conste aí no slide, esse momento importante também na audiência, que é o requerimento de diligências. Veja só, se vocês se lembram, quando nós iniciamos o nosso estudo do procedimento ordinário, nós vimos que lá na petição inicial, o acusador ele tem a oportunidade de requerer diligências. A defesa, por sua vez, na resposta à acusação, tem a oportunidade de requerer diligências. E o que seriam essas diligências? Eu falei já que seriam provas sobre tudo que você pretende que sejam produzidas e que não estão ao seu alcance. Não estão ao alcance da acusação, não estão ao alcance da defesa. São especialmente aquelas provas que precisam de alguma determinação, de alguma autorização judicial. E então você vai pedir ali, naquele momento, uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico, sigilo de dados, sigilo fiscal. Então, provas que dependam, né, de determinação do juiz, que não estão ao seu alcance trazê-las para o processo. Remeter um ofício para algum órgão público, para a apresentação de algum documento que esteja em sigilo, que esteja sendo recusado a sua entrega à parte. Então, aquilo que não está ao seu alcance, você pode pedir como diligência já no começo do processo. O acusador na inicial, a defesa na resposta à acusação. Bom, neste momento agora aqui, após o interrogatório, o juiz abre na audiência mesmo, na hora ali, o juiz pergunta às partes se elas têm mais alguma diligência a requerer. Preste bem atenção ao seguinte, o momento em que isso está sendo feito. Com o interrogatório, terminam-se os atos de instrução, os atos de produção de prova. Então o juiz pergunta às partes se tem mais alguma prova a requerer, se tem mais alguma diligência a requerer. Você não deve, nesse momento, requerer diligências que você poderia ter pedido antes e não pediu. Se o juiz perceber isso, que você podia ter percebido no começo, ter solicitado essa diligência no começo e está pedindo agora, o juiz vai indeferir. Por quê? Porque você passou o momento processual, deixou passar o momento processual para pedir essa diligência. E está pedindo agora no final, ou por esquecimento, ou para tentar atrasar o processo. Mas se era algo que o juiz perceber, pelos autos, que estavam no seu conhecimento antes,
e você deixou para pedir no final, ele pode indeferir. Então é interessante que você justifique o porquê de estar pedindo agora no final. Ou ser alguma coisa que claramente surgiu ali na audiência, por exemplo, mencionou-se uma pessoa que não foi arrolada pelas partes. Você pode pedir que essa pessoa seja ouvida ainda, né? Que o juiz determine a intimação daquela pessoa, marque uma continuidade da audiência para ouvir aquela pessoa. Foi citado um documento que não está nos autos, foi citado pelas testemunhas, por exemplo, um documento que não está nos autos, e é importante. Você pode buscar, determinar, ou pedir ao juiz, melhor dizendo, que determine a busca e apreensão daquele documento, ou que mande um ofício para um órgão público que o tenha. Mas veja, algo que surgiu no curso da instrução. Ou então até algo que era anterior, mas não se tinha o acesso àquilo, o conhecimento àquilo, à época da petição inicial e da resposta à acusação. Então é interessante que você demonstre que a necessidade daquela prova, ou conhecimento sobre ela, só surgiu após esses momentos iniciais de requerimento de diligência, que são a petição inicial e a resposta à acusação. Por isso que você está pedindo ao final, tá certo? Para não acontecer do juiz indeferir por entender que você podia ter pedido antes. E então, após o requerimento de diligências, teremos as alegações finais. Evidentemente, se não houver diligências ou se o juiz indeferir as diligências requeridas, passaremos de imediato às alegações finais. Caso o juiz defira alguma diligência e haja necessidade, então, de se encerrar aquela audiência para a realização dessa diligência, as alegações finais serão por escrito. O juiz vai dar um prazo às partes para que elas façam suas alegações finais por escrito. Se não houver requerimento de diligências ou se os requerimentos forem indeferidos, as alegações finais poderão ser orais ou escritas, certo? Então vejam, se houver necessidade de parar a audiência para realizar a diligência, as alegações finais serão necessariamente por escrito. Se não houver essa necessidade, se puder continuar a audiência, o juiz então determina ou que elas sejam orais ou que elas sejam escritas. E quando é uma situação ou outra? Na realidade, as alegações orais, pela lei, são a regra. As alegações escritas são a exceção. Entretanto, na prática a gente vê muito mais alegações escritas. Por quê? Porque as alegações orais, nós vamos ver daqui a pouco o tempo dado a cada parte, quando você tem um processo muito curto e de simples solução, aí o juiz faz alegações orais, às vezes dá até a sentença em audiência. Mas se o processo for um pouco mais complicado, um pouco mais extenso, se, por exemplo, houve continuidade da audiência em mais de um dia, ou se tem muita gente para falar, muitos réus para fazer alegações finais e o Ministério Público sobre muita gente, mostrando o processo complexidade, ou tendo tido mais de uma audiência, as alegações serão por escrito. E é o que acontece muito na prática. Acontece muito isso das audiências terem sido fracionadas. Aí por que faz por escrito? Porque uma coisa é você fazer alegações orais falando dos depoimentos que foram prestados naquela mesma audiência. Você ainda se lembra de tudo. Mas se as audiências foram fracionadas, não dá para você exigir do Ministério Público e do advogado lembrar de detalhes na hora de improviso de uma audiência que aconteceu 3 meses atrás, 6 meses atrás, não tem condição. Então tem que ser por escrito para você poder examinar melhor o processo. A mesma coisa se houver um excesso de documentos, um número muito grande de documentos, um processo muito extenso, muita gente para falar, é recomendável que seja por escrito. Ou se a própria matéria em questão for muito complexa, é recomendável que seja por escrito. E as partes geralmente solicitam isso, o juiz defere, ou o próprio juiz já percebe a complexidade e manda fazer por escrito. Então, existem muitas alegações por escrito. Na realidade, o melhor é que elas sejam por escrito. Foi uma falha, a meu ver, do legislador, na busca exagerada por celeridade, tentar colocar essas alegações orais. Tanto não deu certo, tanto não é o ideal, que o projeto do novo código acaba com as alegações finais e elas voltam a ser somente por escrito, como sempre foram até 2008. Então, espero que seja aprovado dessa forma o projeto, porque as alegações voltam a ser orais. Por que é tão importante que elas sejam por escrito? Porque as alegações finais, elas são, para as partes, o momento mais importante na sua argumentação, inclusive para a acusação. Por que eu digo isso?
Porque se lembra do que eu falei na petição inicial, né? A petição inicial, ela não deve ser o momento para você estar expondo doutrina, jurisprudência. Alegações finais são a peça acusatória, que vai ser lida para o réu na audiência. O réu vai receber uma cópia dela antes, quando for citado. Ele tem o direito, isso faz parte da ampla defesa. O réu tem o direito de entender todo o conteúdo da acusação. Então não é uma peça para você rebuscar, para você complicar e colocar muitas teses jurídicas. Não é o momento para isso. Petição inicial tem que ser simples, direta. Narrar o fato, fazer o seu enquadramento jurídico e o pedido, somente. E de uma forma muito clara, muito direta. Agora, às vezes a tese acusatória é complexa. Deixa isso para as alegações finais. Narra o fato, faz o enquadramento jurídico, faz o pedido e deixa a parte teórica mais substancial, mais carregada para as alegações finais. E para a defesa nem se fala, a importância para ela é clara. Eu já expliquei aqui que não é interessante que você adiante sua tese defensiva na resposta à acusação lá do 396. Faz uma defesa genérica, fulano é inocente de todas as acusações, né, e deixará para as alegações finais a apresentação de sua tese defensiva. Pronto. Nas alegações finais, aí sim, a defesa já escutou, né, já teve acesso a todas as provas, a toda a argumentação da acusação. Agora é hora de rebater a acusação inicial, é hora de rebater o que foi dito nas alegações finais, é hora de analisar todas as provas, apresentar uma tese jurídica, buscar apoio, se necessário, na doutrina, na jurisprudência. Agora é hora de fazer isso, nas alegações finais. Então vejam como elas são importantes. E aí você querer que um momento tão importante para a acusação e sobretudo para a defesa seja feito de improviso em 20 minutos para cada parte, ora, nem se for uma causa complexa, o tempo é absolutamente insuficiente. 20 minutos, ainda que o juiz pode dar uma prorrogação de mais 10 minutos, isso é insuficiente para as partes, dependendo da complexidade do caso, esgotarem a matéria de mérito. Então é interessante que elas sejam por escrito. É um processo penal que está em jogo a pretensão de punir da sociedade de um lado, a liberdade de uma pessoa de outro, a possível inocência de uma pessoa do outro lado que está sendo criminalmente acusada. Então isso não pode ser levado dessa forma. Eu penso que foi um equívoco do legislador a criação dessas alegações finais orais. Em processo mais simples, tudo bem, pode otimizar a audiência, mas usar um prazo de 5 dias, como era antes, para cada parte, isso não vai... aliás, de 3 dias, como era antes, para cada parte, isso não era isso que atrasava o processo. Nós tínhamos vários outros fatores que atrasavam demais o procedimento ordinário antes de 2008. O problema não estava nas alegações finais. Mexeram no que não precisava ser mexido. Era um prazo de 3 dias para cada parte, e isso não era isso que realmente atrasava o processo. Bom, mas então, vamos ver como é que fica essa distribuição do tempo quando há os debates orais, quando as alegações finais são feitas na forma de debates orais. Preste atenção com essa divisão do tempo. Bom, em primeiro lugar, vamos pensar na situação de um crime de ação pública em que só tenha presentes ali no processo o Ministério Público e réu. Não há assistente da acusação. O assistente, eu já falei, é quando a vítima, que apenas presta depoimento no processo de ação pública, ela não é autora, a autora é o MP, a vítima deseja ter uma participação mais efetiva, então ela contrata um advogado, habilita-se como assistente, e ele vai poder participar da audiência, indicar testemunhas, requerer provas, fazer as alegações finais. Mas não tendo então assistente, como é que fica o processo? Fica mais simples. 20 minutos prorrogáveis por mais 10 para o Ministério Público, a mesma coisa para a defesa. 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Então, isso lá na hora você vai de improviso, né? Não fica bem para o profissional, está levando por escrito e lendo. Não façam isso jamais. Você tem que fazer de improviso mesmo as alegações finais. Então, para o MP, você pode chegar a 30 minutos, a defesa pode chegar a 30 minutos com essa prorrogação. Em crime de ação pública com assistente, digamos que a vítima se habilite como assistente. Aí veja, o Ministério Público vai ter 20 minutos, podendo prorrogar até 30, o assistente terá mais 10 minutos. Ele não tem direito a 20, ele só tem direito a 10 minutos, porque o seu papel é de complementar ali a acusação. A acusação é, na verdade, feita pelo Ministério Público. O polo ativo é comandado por ele.
mas o assistente está ali para, como o nome já indica, dar um auxílio. Então ele vai ter 10 minutos para falar. Observe então que a acusação no todo pode chegar a 40 minutos. Por isso, havendo assistente e usando da palavra o assistente, ainda que por breves segundos, a defesa passa a ter direito a 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 e mais 10 minutos para compensar o tempo do assistente. Veja bem que o advogado ele não vai falar o tempo que o assistente falar. Se o assistente só falar 30 segundos, não, eu reitero o pedido condenatório do Ministério Público, a defesa vai ter direito a 10 minutos. Agora, se o assistente disser, não, abro mão de falar, aí, claro, a defesa não vai ter esses 10 minutos. Mas se ele disser qualquer coisa contra o réu, mesmo que seja apenas confirmando, ratificando o que disse o Ministério Público, a defesa terá direito a seus 10 minutos. Em crime de ação privada em que o acusador é o querelante, é a vítima, e aí quem presta o papel auxiliar, na verdade, de fiscal do direito, é o Ministério Público. Então o querelante passa a ter 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, porque ele agora é quem está no polo ativo. O Ministério Público, na condição de fiscal do direito, tem 10 minutos, e a defesa, como a possibilidade do Ministério Público falar contra ou não o réu, não importa. Se o Ministério Público usar a palavra, a defesa tem direito a 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 e mais 10 minutos, para compensar o tempo dado ao MP. Se houver mais de um réu, havendo mais de um réu, como é que fica o tempo? Bom, havendo mais de um réu, vai ter que ser dado o tempo igual para cada um. Não importa se aqueles réus têm o mesmo advogado ou não, a defesa para cada réu não pode ficar prejudicada. Então, se houver mais de um réu, para cada réu, o advogado ou os advogados terão esse tempo que nós vimos aqui. Daí porque, quando tem muitos réus, é comum o juiz fazer alegações escritas, porque a audiência às vezes já demora muito. Se tem muitos réus, provavelmente teve muitas testemunhas. E a audiência demora demais para no final o juiz ainda escutar. 2, 3 horas de alegações finais fica muito cansativo. Então é melhor fazer por escrito. Mas de qualquer forma, se forem orais, havendo mais de um réu, para cada réu o advogado ou os advogados, se forem diferentes, terão esse tempo de 20 minutos, prorrogar por mais 10 e mais 10 se houver assistente ou em ação privada o Ministério Público falar. Certo? Então cada réu, para não ter prejuízo na sua defesa, cada réu tem o seu tempo integral, assegurado. Agora vamos pensar aqui nos memoriais escritos. Ou seja, as alegações finais na forma escrita. Aí você entrega uma peça, nós chamamos de alegações finais por memoriais. Então é a alegação final escrita, com a entrega dos memoriais. Não confunda esses memoriais das alegações finais com aqueles memoriais que os advogados costumam juntar ou entregar, na verdade, a cada desembargador ou ministro antes de um julgamento em tribunal. Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? As alegações finais escritas nós chamamos de memoriais. Vai para dentro do processo, né, e são, como eu disse, o último momento em que as partes vão falar no processo. Agora, antes do julgamento em tribunal, é comum os advogados, como normalmente os desembargadores e os ministros não têm conhecimento do processo, os que vão julgar, salvo o relator, então é comum os advogados prepararem memoriais com resumo dos argumentos que vão ser colocados no julgamento e entregarem 1, 2 dias antes no gabinete de cada ministro ou desembargador para ele ler, e chamando a atenção ali para os pontos importantes, para na hora do julgamento a pessoa prestar atenção, o desembargador, o ministro prestar atenção já aí com uma certa visão sobre aquele ponto que o advogado vai chamar a atenção na tribuna. Chamam isso de memoriais, é uma coisa que não está prevista em lei, a praxe da advocacia consagrou isso, e é muito comum os advogados fazerem, sobretudo nos seus casos mais importantes. Bom, mas então voltando para as alegações finais escritas, se nós temos aí, desculpem, se nós temos aí, vamos passar aqui, ficou alguma frasinha aqui atrapalhando, mas vamos lá. Se ficar aqui em crime de ação pública sem assistente habilitado, o prazo é de 5 dias,
para as alegações escritas. E como fica a distribuição desse prazo de 5 dias? 5 dias para o Ministério Público, 5 dias para a defesa. Cuidado que este prazo, eu já vi muito advogado que não é criminalista, né, quebrando a cabeça com isso, achando que o prazo corre em cartório. Como é prazo corre em cartório? Terminou de uma, começa do outro automaticamente. Não é, tá certo? Não é assim. Primeiro começa o prazo para o Ministério Público. Começa quando? Bom, se o juiz já determinou no final da audiência, ele já determinou as alegações escritas, o prazo do Ministério Público começa no primeiro dia útil seguinte. Se houver alguma diligência a ser realizada, que o processo vai voltar concluído para o juiz, ele vai determinar depois a intimação do Ministério Público, para só daí contar os seus 5 dias. Ok? Então, o Ministério Público, a partir da sua intimação, terá no dia seguinte a contagem do seu prazo de 5 dias para oferecer as suas alegações finais. Quando ele oferecer, o processo volta para o juiz, volta concluso para o juiz, que vai determinar a intimação da defesa para apresentar suas alegações finais. E aí só depois de intimada é que ela terá 5 dias. Então observe que, se um processo for complicado, é interessante que você já comece a preparar, pelo menos a parte em que você vai fazer um memorial ali dos fatos, que você vai rever os principais fatos e provas, que aí depende da argumentação do MP, você já vá preparando. Para não deixar, dependendo da complexidade do caso, 5 dias podem ser poucos. Mas a defesa tem muito mais, porque ela tem todo o tempo que o MP vai fazer, vai voltar concluso para o juiz para determinar a sua intimação, para poder apresentar isso. Ok? Se tiver assistente habilitado, 5 dias para o MP, 5 dias para o assistente, 5 dias para a defesa. Da mesma forma, vai para o Ministério Público, depois intima o assistente apresenta as suas, depois a defesa apresenta as suas. Mas sempre depois de intimado cada parte. Em crime de ação privada, só faz inverter a ordem entre vítima e MP. Primeiro o querelante, depois intima o MP, depois intima a defesa, cada um com seus 5 dias. Se houver mais de um réu, aí é uma pequena diferença. Havendo mais de um réu, vai haver uma intimação só para todos eles. Eles vão ter os mesmos 5 dias. Certo? Ou seja, não vai ser 5 dias para um, 5 dias para outro, 5 dias para outro, é 5 dias para todo mundo, em prazo comum. Tá certo? Havendo mais de um réu, não há necessidade de cada um ter o seu prazo próprio. Todos vão ter o mesmo prazo ali de 5 dias. Com o processo eletrônico isso não é problema. Quando era processo físico era um problema maior, porque você não podia retirar o processo. Como era comum o prazo, tinha que ficar lá para todo mundo tirar cópia. Ou os advogados combinarem para um tirar e os outros se encontrarem, para estudarem juntos. Mas aí tinha que haver esse acordo entre os advogados. E fazer uma petição por escrito autorizando que um retirasse o processo, já que o prazo era comum. Se houver perda do prazo, bom, veja só, as alegações finais são um momento essencial no processo, importantíssimo. Então, o Ministério Público, se ele perdeu o prazo, não tem problema nenhum, ele pode apresentar fora de prazo, porque não pode faltar, em processo de ação pública, não podem faltar as alegações finais do MP. Perda de prazo do MP não é problema algum, porque ele pode apresentar fora de prazo nas ações públicas. Na ação privada, em que o MP está ali só como fiscal do direito, se o MP não apresentar dentro do prazo, preclui o seu direito, já passa para a defesa apresentar dentro do prazo. Não é obrigatória, portanto, a apresentação das alegações finais pelo MP. Não pode o juiz deixar de intimar o MP, mas se ele perder o prazo, passa para a defesa. Certo? O assistente. Bom, o assistente tem um papel acessório. Se o MP apresentou suas alegações finais, o assistente perdeu o prazo, passa para a defesa. O assistente perdeu a oportunidade. Não é essencial as alegações finais, não são essenciais as alegações finais do assistente da acusação. Ele tem direito de ser intimado para isso, mas se perder o prazo, já abre prazo para a defesa, já intima a defesa que o assistente se calou. E perdeu, portanto, a oportunidade. Querelante, aí você tem que ter cuidado. Já a ação privada, o querelante está sujeito à perempção, a ter prejuízo em razão da sua inércia. Então, nas ações privadas, exclusiva e personalíssima, se o querelante deixa de apresentar as alegações finais, é como se ele estivesse abandonando o processo. Perdeu o prazo, deixou de apresentar as alegações finais,
mesmo que ele queira fazer fora de prazo, o juiz já está autorizado a terminar o prazo, o juiz considerar que houve perempção, e isso vai levar à extinção da punibilidade. Porque aí ocorre a perempção, é como se o querelante abandonasse o processo e leva à extinção da punibilidade, nas ações privadas exclusiva e personalíssima. Na ação privada subsidiária da pública, que é aquela que o Ministério Público era o titular do direito de ação, era uma ação pública, mas pela sua inércia o querelante ofereceu a ação privada, se ele deixar de apresentar as alegações finais, a consequência disso é a sua exclusão do polo ativo. Ele está como autor, ele ofereceu a ação privada em crime de ação pública, então ele é excluído do polo ativo e o juiz intima o Ministério Público, agora como autor da ação, né, para poder oferecer suas alegações finais. Então tira-se o querelante e volta o Ministério Público. Não precisa recomeçar o processo não. O Ministério Público vai ser intimado para a partir dali assumir o polo ativo e oferecer as alegações finais na condição agora de autor de quem é o titular do polo ativo da demanda. E a defesa? Também, para a defesa, é essencial a apresentação das alegações finais. Então, se o advogado perder o prazo, ele pode apresentar fora de prazo e não vai ter prejuízo para ele, prejuízo processual. Não é bom você perder o prazo. Se você tiver que perder o prazo, às vezes pela complexidade, avisa seu cliente. Porque não falta na advocacia urubu que ligue para seu cliente. Olha, está sabendo que teu advogado perdeu o principal prazo. Quando você ligar para o cliente, ele está desesperado, já passou a procuração para esse outro advogado que ligou fazendo o fuxico. Então, avisa seu cliente, olha, o caso é muito complexo, vamos perder o prazo aqui, mas não há problema, esse prazo não é fatal, certo? A lei permite que a defesa perca esse prazo, não é prejuízo para a gente. Então pronto, você deixa seu cliente ciente, se isso excepcionalmente tiver que acontecer, tá certo? Mas o ideal é que você apresente dentro do prazo. Mas se eventualmente o perder, você pode apresentar fora de prazo. Se não apresentar, o juiz vai intimar você para apresentar. Se você não apresentar novamente, o juiz vai intimar o réu para dizer se você quer continuar com o mesmo advogado, se tem outro advogado, ou não tendo, o juiz vai nomear um defensor público para fazer as alegações finais. Às vezes acontece do advogado abandonar o cliente. E aí o juiz, além de remeter para o OAB, para o Conselho de Ética da OAB, esse abandono do advogado, nomeia um defensor público para fazer as alegações para a defesa, para o réu. Ok? Uma coisa importante, se você tiver que juntar documentos novos, vamos fazer o seguinte, pelo tempo vamos dar uma pequena parada agora e eu volto daqui a pouco para falar sobre isso. Essa questão de juntar documentos novos lá nas alegações finais. Eu volto em instantes. Bem, pessoal, retomando aqui nessa parte final da nossa aula sobre procedimento ordinário, como eu disse a vocês, às vezes há necessidade de você juntar documentos no final do processo. É bom lembrar que no processo penal você pode juntar documentos a qualquer tempo antes da sentença, à exceção no júri, que você não pode chegar na sessão do júri com documento novo. Você tem que juntar com pelo menos 3 dias úteis de antecedência. Mas em outros procedimentos, você pode juntar até antes da sentença, até com suas alegações finais. Mas é interessante que a defesa, sobretudo, faça isso, porque, veja, a acusação também pode juntar documentos a qualquer tempo. Mas eu já falei a vocês, lá no período passado, sobre tratamos de contraditório, sempre que uma parte apresenta um documento, a outra tem que ter a oportunidade de examinar e contradizer aquele documento. Então, para a acusação, como ela sempre fala antes da defesa, na hora que ela juntar documento, a defesa vai falar depois. Se a acusação juntar documento novo nas alegações finais, o juiz já passa a oportunidade para a defesa apresentar suas alegações finais e nelas a defesa vai ter que falar sobre os documentos, ou vai ter a oportunidade de falar sobre os documentos juntados pela acusação. Não precisa abrir um prazo só para falar sobre os documentos, se em seguida já é a vez da defesa apresentar suas alegações finais. Então, nas alegações finais, a defesa aborda, se quiser, os documentos apresentados nas alegações finais da acusação. O problema é o contrário. É quando a defesa tem documento novo para juntar. Porque aí o que é que acontece? Veja só. Como eu disse, se for a acusação, o MP apresenta nos seus 5 dias os documentos e a defesa, quando tiver seus 5 dias para alegações finais, a defesa fala sobre os documentos do MP.
O problema é se a defesa juntar esses documentos. Porque o MP vai ter 5 dias, a defesa, se juntar documentos, vai apresentar nos seus 5 dias as alegações finais, e o MP, o juiz vai dar novos 5 dias a ele para ele falar sobre os documentos da defesa, em nome do contraditório. Se a defesa apresentou um documento novo, o MP tem que ser intimado para falar sobre esses documentos. Isso pode gerar nulidade. O MP pode alegar nulidade se ele não tiver acesso a esses documentos. Como é que o juiz vai sentenciar, tá podendo se basear num documento que a acusação não teve acesso a eles? Sofrendo contraditório. Então, tem que dar 5 dias para falar sobre os documentos. Tem aquele velho ditado popular, né? Quem ri por último ri melhor. Isso ocorre aqui no processo. Veja, nesse caso aqui, o MP ele vai ter o prazo final, se ele for esperto ou se a situação permitir isso, ele não junta documento nenhum. Porque se ele juntar aqui documento novo, a defesa tem que ter mais 5 dias. Mas se ele só se limitar a falar sobre os documentos, termina no MP. Termina no MP. E aí, fala por último. Claro, em tese ele deveria falar só sobre os documentos. Mas aí você dá um jeito de relacionar com o mérito e rebate os argumentos da defesa. E a defesa aí deixa de ter uma faculdade que a lei lhe dá de falar por último, de argumentar por último. Que é algo muito importante, você falar sem que o outro rebata. Então a defesa tem naturalmente, pela lógica, essa oportunidade de falar por último. Isso já está na lei. Mas se você juntar documento novo, no final vai dar a oportunidade ao MP de falar por último. Então, o que é importante você fazer aqui nesse momento? Aquele conselho que eu já dei antes. Acredito que a gente falou sobre isso no 6º período. Se você vai juntar documento novo, junta antes da audiência ou na própria audiência, porque isso vai fazer com que o juiz aceite os documentos, evidentemente, você pode juntar a qualquer tempo, e o MP, nas suas alegações finais, vai ser obrigado a se pronunciar sobre os documentos que você juntou antes. Você não precisa explicar o que significa cada documento daquele para a sua defesa. Você apenas pede a juntada. 2.000 documentos, pede a juntada dos documentos. E diz que nas suas alegações finais, você vai se pronunciar sobre eles e vai explicar a importância de cada um deles. Então, assim, eu já me lembro que eu fiz isso uma vez, eu juntei 1.000 e poucos documentos num processo em audiência. O promotor cresceu os olhos, o juiz perguntou, doutor, isso é importante, e cada folha dessa é importante, excelência. Cada folha dessa é importante. Nas alegações finais eu explico realmente. As alegações finais ficaram imensas, porque eram muitos fatos a serem explicados, mas tudo necessário, não tinha nada de encher linguiça ali, e eu expliquei documento por documento. Estava tudo catalogado, tudo explicado, fiz um índice de cada documento, explicando cada um, relacionando cada um e depois explicando a importância de cada um deles para a tese defensiva. Então, agora isso tudo, juntei antes os documentos e só nas alegações finais é que fiz essa explicação. E aí, o Ministério Público, ele, nas suas alegações finais, teve a oportunidade de rebater os documentos, eram muitos, ele não tinha ideia do que eu queria dizer com aquilo, não teve muito o que rebater. E nas suas alegações finais, aí sim é o momento de você explicar os documentos que você juntou antes. Então, juntar documentos com suas alegações finais, só se você não teve realmente acesso àqueles documentos antes. Aí não tem o que fazer. Você tem que ponderar o risco. Qual é o risco maior? É o juiz sentenciar sem aqueles documentos, ou o Ministério Público ter a oportunidade de rebatê-los. Se eles forem tão importantes, tão fundamentais para a sua tese, deixe que o MP rebata. Se eles forem documentos tão claros, junte mesmo assim. Se só chegaram no final, quando você ia apresentar as alegações finais, só teve acesso a eles nesse momento, e são documentos fundamentais, junte. Não tenha medo, tá certo? Não tenha medo. Mas, se não forem tão importantes assim, só para estar reforçando algo que já está dito, talvez seja melhor não fazer, para não dar a oportunidade ao MP de falar por último, de rebater seus argumentos. Ok? Para a gente finalizar, só mais 2 pontos. Primeiro, o artigo 394, ele determina que as disposições do 395 até o 398 aplicam-se a todos os procedimentos de primeiro grau. Todos os procedimentos penais de primeiro grau. E o que é isso? As causas de rejeição da inicial, a resposta à acusação, com seu prazo, sua obrigatoriedade, a possibilidade de, se o advogado não apresentar, um defensor público apresentar, o que deve ser apresentado nos 10 dias, o rol de testemunhas, e também no 397, o 398 ele foi vetado.
Então, o 397 que trata das alegações finais, desculpe, da absolvição sumária, né? Então, as possibilidades de rejeição da inicial, a resposta à acusação e a absolvição sumária, isso se aplica a qualquer procedimento de primeiro grau, mesmo que não esteja isso expressamente previsto nesse procedimento. Mas essa inovação trazida para o ordinário se aplica a qualquer procedimento de primeiro grau. Ou seja, juizado especial, que a lei não fala sobre absolvição sumária, o juiz pode absolver sumariamente. Então, qualquer procedimento de primeiro grau, ainda que não estejam previstos esses institutos expressamente, você pode aplicar ele sim, por disposição expressa do artigo 394. Por fim, você ainda aplica subsidiariamente o ordinário aos demais procedimentos. Ou seja, qualquer lacuna que houver em qualquer procedimento, você pode preencher com as disposições do procedimento ordinário. E nós vamos falar sobre isso mais adiante. Por exemplo, chegarmos no sumário. Se um procedimento sumário ainda assim mostrasse com muitos réus, muito complexo, apesar de ser um procedimento sumário, mas a causa se mostrar complexa, pode haver alegações escritas? Pode, porque na lacuna deles você pode aplicar subsidiariamente as disposições do procedimento ordinário. O sumário não fala sobre alegações escritas, como nós veremos na próxima aula. Só fala em alegações orais. Mas se não for possível fazer as alegações orais, o juiz pode sim determinar as alegações escritas, porque o ordinário se aplica subsidiariamente a qualquer procedimento. Ok? Com isso nós encerramos o procedimento ordinário. Próxima aula nós vamos falar sobre o procedimento sumário e já vamos começar o sumaríssimo, porque o sumário é bem curto. Já o sumaríssimo, apesar do nome, vai demandar mais tempo de explicação. Então vamos falar bem rapidamente sobre o sumaríssimo, porque ele é quase uma cópia autenticada do procedimento ordinário. As diferenças são mínimas e nós vamos focar nessas diferenças para o procedimento ordinário. Então, até a próxima aula, pessoal.